E aí galera, como é que vocês estão? Confere só essa aula aí, ó, mas antes de assistir, curta, compartilhe o link, se inscreve no canal, enfim, boa aula! Tá, vamos lá gente, falar sobre a terceira lei de Newton agora, bem rapidinho, tá? O que fala a terceira lei de Newton? Bom, vocês já devem ter ouvido essa frasezinha aqui, cada ação gera uma reação. A terceira lei de Newton fala mais ou menos isso, só que cada força de ação gera uma força de reação. Vamos ver bem isso. Vamos ver dois exemplos aqui, uma flexão ou puxando uma corda. Quando você faz uma flexão, você está lá embaixo, se você faz, né? Quando você levanta, é você que fez uma força ali? É, mas a força que você fez não foi a mesma que causou você levantar de volta, porque você faz uma força para baixo. Força 1, que é o que você faz. Mas isso faz com que o chão empurre você. Ah, mas o chão não é gente, ele não vai empurrar, ele não tem maldade. Não, não é algo assim que orgânico, que tem que ser vivo para empurrar. É a própria relação entre corpos mesmo. Tipo, o Sol age sobre a Terra, a Lua age sobre a Terra. Tem forças gravitacionais entre si e que geram pares ação-reação. Mas não são seres vivos, né? Enfim, o chão faz uma força sobre você, para cima. F2. Essa força de reação é provocada pela força que você faz nele. E a força de reação que é responsável por levantar você. Quando você está puxando uma corda, por exemplo, uma corda que está amarrada em um móvel, alguma coisa assim, você está puxando, para onde que faz a força? A força que você faz é aplicada aqui para cá, né? Força 1. A corda, da mesma forma, ou o objeto, aqui a gente pode pensar, o objeto da mesma forma, faz uma força sobre você aqui. Tanto é que, quando você está puxando uma corda, você está recebendo essa força aqui e o seu corpo tem que se equilibrar, meio que fazendo uma força para trás, né? Tanto é que daí se a corda arrebenta, alguma coisa assim, o que você acontece? Essa força que está equilibrando você, só sobra ela, porque o F2 some aqui, né? Daí o que acontece? Cai. A não ser que você tenha percebido ali, já consiga, né, se equilibrar rápido. Mas é por isso que acontece isso, daí quando você está puxando uma corda, você cair. Bom, isso tem a ver com a terceira lei de Newton. Mas o que diz a terceira lei de Newton? Diz que se um corpo A aplica uma força sobre um corpo B, é gerada uma força de reação do corpo B sobre o corpo A, onde essa força de reação tem a mesma intensidade. Ou seja, a força de B em A é igual à força de A em B. Isso em intensidade, em valor. Mas só que ela tá para um sentido e uma para outro sentido, porque elas têm a mesma direção, mas elas estão em sentidos opostos. Olhem aqui, sentidos opostos, sentidos opostos. Então, quando a gente coloca um referencial, por exemplo, um referencial para cima aqui, essa é positiva e essa é negativa. Elas sempre têm sinais opostos, porque elas estão em sentidos opostos. É bom perceber isso. Mas o módulo, a intensidade em si é igual. Lembra que aqui, ó, não está incluído o sinal, tá? Não vai vacilar lá na hora. Aqui é intensidade, tá, pessoal? Intensidade da força. Onde mais acontece isso? Cara, acontece em quase tudo que é coisa. Em tudo que é coisa, né? Por isso que a força resultante sobre o universo é nula, né? Porque cada força gera uma reação e assim se vai. Mas, exemplos, Terra, você, nós. Por exemplo, eu sou atraído pela Terra por uma força gravitacional, pela mesma forma que eu atraio ela. Só que ela é mais grande e ela não dá bola pra mim. Da mesma forma que ela e o Sol. O Sol é mais grande e não dá bola pra ela. Mas um provoca uma força gravitacional no outro e o outro no um. Na Terra, a Lua também, mesmo esquema. Outros exemplos, caminhar. Esse é um exemplo bem curioso. Mas quando a gente caminha, a gente empurra o chão. E quando a gente empurra o chão, ele empurra nós para frente. A gente empurra para trás e o chão empurra para frente. Isso é algo louco de se pensar, mas é verdade. Quando a gente está caminhando,
Como é que a gente faz isso? A gente empurra o chão para trás e ele nos empurra para frente. Vamos ver outro exemplo. Empurrar um móvel. Quando você empurra um móvel, ele te empurra para trás também. Tem vários e vários exemplos. Isso aí é só alguns, tá, pessoal? Essa é a aula sobre terceira lei de Newton. Fechamos leis de Newton. Valeu, abraço.